TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O legado de Marlene Nobre. Marlene Nobre foi uma das principais líderes espíritas, tanto no Brasil como no estrangeiro. Senhora de uma personalidade marcante e de uma conduta idónea, inspirava muito respeito. Através dos seus livros, das suas palestras, dos programas de rádio e de TV, procurava indicar o melhor caminho a ser seguido para se ser feliz, confortando muita gente e ajudando as pessoas a encontrarem respostas para as suas interrogações. Boa tarde a todos. E hoje vamos falar sobre este livro que está aqui, Eustáquio, 15 séculos de uma reencarnação. Este livro, que é muitíssimo bom, descreve-nos a trajetória, isto é, o desenvolvimento espiritual deste homem, que na primeira vida de que vamos falar se chamou Eustáquio. Ele foi general, um general do rei dos francos, Clovis, e é contado no livro 17 reencarnações suas, num período de 1500 anos. Já vamos ver. Como é óbvio, Eustáquio teve muitas vidas e estas que nós vamos contar não são nem de longe as suas primeiras. Para ser mais fácil, o nome dos países por onde ele anda são os nomes atuais e não os nomes que na altura esses países ou essas regiões tinham. O livro foi escrito por um médium muito credível chamado Abel Glasser e foi ditado pelo um espírito elevado chamado Keir Barschutel, que muitos dos nós espíritas conhecemos bem e de que gostamos muito porque sabemos que ele é um espírito elevado. Ele atualmente é o dirigente da colónia de que se vai falar aqui, onde Eustáquio era sempre e foi sempre acolhido, depois das suas encarnações, chamada Alvorada Nova. Aliás, há um livro, há dois, na casa, neste momento não sei se temos, mas costumamos sempre ter. Um chama-se mesmo Alvorada Nova e outro é Comunicando com os Espíritos. É uma coisa, olha, não me lembro muito bem neste momento, são tantos, mas são dois livros que o Alvorada Nova é o primeiro e o outro é a continuação daquilo que é contado sobre essa colónia no segundo livro. Dizer-vos ainda que a história de Eustáquio não é senão a nossa própria história. Não é? E por isso é que eu lembrei-me e achei interessante trazer-vos, porque aquilo que nós vamos contar, e que vai ser muito resumidamente aquilo que ele fez em cada uma das suas vidas, é aquilo que todos nós, mais coisa, menos coisa, também temos feito até hoje. E, portanto, vamos fazer um resumo destas suas 17 vidas e depois vamos tirar algumas conclusões. Começo por vos dizer que ele, desde esta primeira vida até à 11ª, inclusive, ele andou sempre naquilo que se chama o caminho do erro. É de 445 depois de Cristo ao ano 1080. A partir da sua 12ª existência, que começou em 1502, até à última que nos é contada, que é a 17ª, começa em 1890 e acaba em 1945, ele já está a caminhar, a palmilhar, digamos melhor, o caminho da regeneração. Até à 11ª, como vos digo, ele andou sempre, como todos nós, no erro. Vamos então começar. A primeira, então, é esta.
é Eustáquio, na atual França, e ele viveu entre 445 d.C. e o ano 500. É filho de pais carinhosos e ricos que lhe dão uma boa educação. Desde criança, no entanto, ele sente-se satisfeito a prejudicar o próximo. Aos 15 anos tem tuberculose que lhe é provocada pelos seus obsessores. É curado através de Genebaldo, um médium cristão muito humilde que tem, já naquela altura, tinha uma casa de oração, portanto, era um espírito já com um determinado nível evolutivo e do qual ele despreza sempre os bons conselhos que ele lhe dá. Torna-se general dos francos, não é? Do rei dos francos, de Clovis, rei dos francos, e é impiedoso, é cruel, é arrogante, é assassino, é ladrão, é ambicioso e é adúltero. Tinha todas as qualidades. Saqueia e incendeia uma aldeia do seu próprio reino, mandando matar todos os seus habitantes. Outrora, estes tinham sido romanos que assassinaram cristãos nas arenas e, portanto, nesta vida, 500 anos ou 400 e tal anos depois, eles vão estar a resgatar essa dívida. E que sorte que eles tiveram de só terem 400 anos para a resgatarem, não é? Foi muito bom para eles. Mas isto só para vos dizer que a lei de ação e reação funciona sempre. Desencarna e sofre devido à ação dos seus múltiplos obsessores, como é lógico, visto que ele tinha todas aquelas qualidades, não é, que acabámos de mostrar. E fica também, quando desencarna, depois de desencarnar, fica a saber que a sua mulher o traiu. Por sua vez, ele, como vai para o umbral, torna-se também ele um obsessor. E na disputa pelo comando de outros obsessores, numa fortaleza do mundo inferior, ele faz um inimigo que vai ser falado noutras vidas, que é o capitão Tergot. Desencarnado, faz um inimigo enquanto estão ambos desencarnados. Mas um momento de reflexão sobre o objetivo da sua vida proporciona-lhe ser resgatado pelos bons espíritos da cidade espiritual Alvorada Nova. Ele fica 5 anos em sono profundo a recordar os seus últimos 500 anos. E depois desses 5 anos fica mais 3 a lembrar-se dos bons conselhos que ouviu nas últimas existências. Só depois é que ele acorda. E é ajudado, depois de acordar, é ajudado pelo espírito que foi sua mãe na última encarnação antes de Eustáquio. Como vamos ver, ele vai ter a mesma mãe durante 3 encarnações. A que não contamos, a primeira que contamos, como Eustáquio, e agora a segunda, que é como Carlo, na Itália, entre o ano 600 e 635. Já vos tinha dito, e volto a repetir, que a sua mãe é o mesmo espírito que na sua vida anterior, como Eustáquio, também o foi, e que veio sempre com a missão de ajudá-lo, porque ela já era um espírito que não precisava de reencarnar na Terra. Carlo é pobre, é revoltado com a pobreza, é rancoroso, vingativo, assassino e ladrão. Ou seja, nesta segunda vida ele continua, já não com tantos defeitos, se lhe quisermos dizer assim, mas ainda com
muitíssimos, diríamos melhor. A sua mulher, Ana, é também cruel e rude e obriga-o a conseguir a riqueza a qualquer preço. É preso e morre de lepra na prisão. Ao desencarnar, vê o seu corpo a decompor-se e sofre com a ação dos obsessores. É resgatado e, mais uma vez, como aliás, em todas as suas vidas, ele acaba sempre por ir para Alvorada Nova, onde vai relembrar o passado e onde vai ser levado para uma reencarnação compulsiva. Então, que é obrigatória, portanto. O que é a reencarnação compulsiva antes de avançarmos mais? Como sabemos, a reencarnação é indispensável para o progresso dos espíritos. E ainda há muitos que são como crianças espirituais, ou seja, que são total ou parcialmente irresponsáveis, imaturos, agressivos e que vão precisar de assistência para as decisões em relação à sua futura vida. Não têm discernimento e, por isso, não podem escolher aquilo que é bom para os seus próprios interesses. E, neste caso, são outros espíritos que vão escolher por eles os seus guias ou os seus instrutores no além. Quando não são os próprios interessados a escolherem, a reencarnação é chamada compulsiva. E mesmo, e a maior parte não está, que os interessados não estejamos de acordo nem satisfeitos com as escolhas que são feitas por nós, não temos mais remédio senão submetermos-nos a elas, simplesmente porque precisamos destas experiências. E, portanto, quer queiramos, quer não, compulsivamente, obrigatoriamente, nós vimos reencarnar com aquela planificação, com aquele planeamento que foi dado para nós. É isto que é uma reencarnação compulsiva. A sua terceira encarnação é em Itália, outra vez, chamado Pietro, nela, e viveu de 692 a 750, para aquela época, uma vida muito comprida, não é? É abandonado na infância, a sua mãe adotiva maltrata-o, o que o leva a fugir e a viver como mendigo. É atrasado mental, o que lhe adveio devido à desnutrição que sofreu. Não consegue viver com um trabalho honesto. Está sempre bêbado, revoltado com a vida e é perseguido por vários obsessores e tenta o suicídio. E falo. Depois de desencarnar, volta a ser levado, como sempre, para a Alvorada Nova, onde se prepara para quê? Para nova reencarnação compulsiva, porque aquela não lhe serviu. E na quarta, ele vai outra vez reencarnar em França, de 770 ao início do século I. Aqui, nesta vida, ele é nobre e rico. Seduz várias jovens. É perseguido pela família de uma que engravidou e deu à luz um rapaz. Para fugir, porque ele era casado quando engravidou esta rapariga, e para fugir às represálias da família dela, abandona a mulher e os filhos, passa a viver num mosteiro beneditino com o título comprado de prior dos frades. Naquela altura, a Igreja Católica também não se podia recomendar. Compra também o título de bispo. Manda assassinar a mulher, que fugiu, e também uma amante que o tinha abandonado. A vida de Giscard continua a ser explicada no livro, dizendo que ele é
materialista, ambicioso, impiedoso e corrupto, além de que usa, como já vimos, os seus títulos religiosos para conquistar a riqueza e o poder. Tem como inimigo o bispo Marcel e acaba por ser assassinado pelo seu filho bastardo, que não lhe perdoou tê-lo concebido e depois abandonado a mãe e tendo fugido então para o tal mosteiro beneditino, onde acaba por se tornar prior. É levado, nessa altura, como é óbvio, por espíritos inferiores. E depois de se livrar deles, passa 20 anos num posto de socorro da Alvorada Nova. E relembra, nesses 20 anos, os erros e os acertos da sua última vida, desta vida como Giscard. A quinta vida é ele que nasce no Brasil, naquilo que hoje é o Brasil. Nasce numa tribo indígena e para quê? Para aprender a simplicidade e também a desprender-se dos bens materiais. Esta encarnação destina-se também a ser um refúgio contra a ação dos seus inimigos do passado desencarnados. É pajé, pelo que orienta e cura os índios, mas ao mesmo tempo fomenta intrigas para ter mais poder e leva a sua tribo a cometer assassinatos e a ter confrontos violentos. Deixa de ser pajé e acaba por ser abandonado por todos. Ao desencarnar, é resgatado por espíritos de Alvorada Nova. Para aqueles que somos da Europa e que não sabemos o que é pajé, é o chefe, ou era o chefe espiritual dos indígenas. Era uma mistura de padre, de profeta e de feiticeiro. É aquilo que hoje em dia talvez possamos conhecer e conhecemos como curandeiro. Esta sua passagem aqui pelo Brasil, pela esta tribo indígena, é muito rápida. No entanto, não nos é dito quantos anos é que ele esteve encarnado. Mas depreende-se que desencarnou ainda jovem. Dizer-vos ainda que, nesta altura, no ano 900, é evidente que o Brasil ainda não era senão uma terra habitada por índios e que não tinha este nome. Passa então para a Eslovénia, para a atual Eslovénia, a antiga Jugoslávia, não é? E nela chama-se Samuel e vai viver entre o ano 970 e 1030. É uma vida já é uma vida de expiação. Ele começa aqui a expiar alguns dos seus erros. Deficiente físico e atrasado mental. É triste e revoltado. E só fica contente quando se desprende pelo sono e entra em contacto com espíritos bons, mas também, às vezes, com espíritos maus. Só é feliz quando, durante o sono, se encontra com aquela que foi sua mãe na primeira e na segunda vidas aqui contadas, não é? Ou seja, nas suas vidas como Eustáquio e como Carlo. E ela, que estava desencarnada, dela ele vai recebendo, como Samuel, imensas orientações durante o sono e são anos de reflexão, não é? Porque já sabemos que os espíritos que vêm com deficiências físicas e mentais são espíritos, desculpem, que têm muitas contas a ajustar com a lei divina e que o corpo com estas mazelas todas serve-lhes realmente para expiarem, porque sofre muito o espírito nestas condições a ver-se assim. Na sétima vida ele vai voltar à França e vai chamar-se Patrick. É de 1080
a 1137. Ele é epilético, orgulhoso e inconformado com a sua situação de criado de um nobre. Encontra-se com inimigos do passado, mas não se reconcilia com nenhum deles. Fomenta muitas intrigas, assassina uma mulher, torna-se alcoólico, adúltero, é difamador e passa a vida nos prostíbulos. Ainda como Patrick, ele é obsidiado depois de desencarnar durante anos pela mulher que assassinou, nesta vida como Patrick, mas cujo espírito também já estava encarnado e esteve com ele na segunda vida, em que ele se chamou Carlo e que ele também assassinou nessa altura. Voltou a assassiná-la estes anos todos depois. Depois de ter sido libertado do umbral, é levado novamente para Alvorada Nova. Na oitava vida, volta à França, mais uma vez, e é uma vida que decorre entre 1147 e 1216. É filho de pais que não gostam dele, não lhe têm amor, mas tem uma educação moral e cultural que lhe é dada por um dedicado professor que não é nem mais nem menos do que aquele cristão humilde que foi seu professor também e que o ajudou muito, tinha a casa de oração, como Eustáquio, o Genebaldo. É materialista e casa-se por interesse, sendo, reparem como tudo se vai misturando. A mulher dele agora é a reencarnação de uma filha que ele abandonou quando era Giscard, na sua quarta encarnação. Lembram-se que dissemos que ele abandonou a mulher e os filhos. Pois bem, uma das filhas que ele abandonou nessa altura como Giscard, na oitava existência aqui contada, ela casa com ela. E volta a fazer o mesmo que fez com Giscard. Despreza a mulher e os 2 filhos que teve com ela. E não ouve o conselho de Genebaldo e vai a uma das cruzadas, a de 1189. E, no caminho, recebe o aviso para desistir desta ação militar, para não prosseguir com a sua intenção de entrar nas batalhas contra aquilo que eram chamados os infiéis nas cruzadas, no norte da África. A mensagem é-lhe dada por um rapazinho, e esse rapazinho, que logo a seguir é morto pelos cruzados, não é senão a reencarnação da mulher dele, como Eustáquio, que resgata, assim, o erro que cometeu ao tê-lo atraiçoado nesta existência como Eustáquio. Mas não fica por aqui, porque ele vai saquear um templo com bandidos locais e nesse grupo de bandidos estava uma mulher chamada, não dizem qual era o nome dela, mas ela tinha sido Ana, a sua mulher na sua segunda vida, na sua vida como Carlo. Isto para vermos bem que nós, a maior parte das vezes, estamos sempre unidos a um fulcro. Àqueles a quem fizemos mal no passado, acabam por entrar na nossa vida, seja de uma maneira, seja de outra, para nós resgatarmos com eles o mal que eles nos fizeram ou que nós lhes fizemos. Ainda como Charles, ele volta da cruzada desanimado e com maus pensamentos que atraem os seus inimigos desencarnados.
Estes inspiram-no a suicidar-se, o que ele acaba por fazer. Sofre intensamente no Vale dos Suicidas, no umbral, durante 70 anos. E só é socorrido depois de ter tido o primeiro pensamento de arrependimento e de ter orado. A oração, como sempre, não é? Como diz, creio que foi Emmanuel, através de Chico Xavier, que disse que a oração arromba as portas do céu. E, efetivamente, assim é. É socorrido, portanto, e fica a saber que, apesar de se ter suicidado, não, felizmente para ele, não abreviou muito tempo aquela vida, porque estava programado que ele desencarnasse 8 meses depois de se ter suicidado. E vem agora uma das primeiras, das duas, destas 17 encarnações, ele só teve 2 como mulher. Esta é a primeira delas. Em Israel, na 9ª encarnação, chamou-se Ádila e transcorreu entre 1291 e 1333. Então, ele nasceu, como dissemos, como mulher, pobre, franzina e filho de um ladrão depravado que a tenta seduzir constantemente. Ele agora está a ter a paga, digamos assim, daquilo que fez em encarnações anteriores. É raptada por 3 jovens e é estrupada por 2 deles, o que vai fazer com que ela fique grávida. Odeia os agressores, mas já tem uma coisa boa. Ela odeia-os, mas não se vinga. Dá o filho. Ela dá o filho quando ele nasce. É rejeitada pela família, o pai vende-a como escrava. Passado vários anos, essa primeira pessoa a quem ela foi vendida, vende-a por sua vez a um casal que a liberta. Mas ela continua com a sua ex-dona, agora patroa, porque esta é amiga dela e inspira-lhe sempre otimismo. E ela gostava imenso dela e ficou sempre com ela. Quando a patroa desencarna, passa então a viver sozinha, fazendo pequenos trabalhos e favores aos vizinhos, e é uma mulher triste e arrependida por ter dado o filho que agora lhe podia servir de companhia. É levada, depois de desencarnar, mais uma vez para Alvorada Nova. E na 10ª vida ela volta a ser mulher, desta vez em Itália, entre 1339 e 1393. É filha de um casal rude, materialista e miserável. A sua irmã mais velha é quem a acorda pela primeira vez em termos físicos para a religião cristã. Casa-se e os seus 3 primeiros filhos não são senão a reencarnação daqueles que a raptaram na vida anterior e dos quais 2 deles a estruparam. Tem uma filha, que é a reencarnação do filho que ela também abandonou nessa vida, como Ádila. Juntam-se ali os 4, não é? Os violadores e a criança que ela abandonou como filhos, e ela é uma boa mãe. O marido é adúltero, é irresponsável, como ele tinha sido tantas e tantas vezes no passado, e acaba por abandoná-la, coisa que ele também fez, pelo menos por 2 vezes, nas vidas que nos são contadas. Ama os seus filhos e, deste modo, perdoa aos seus carrascos da vida imediatamente anterior, como Ádila. É resignada. Ela aqui já se nota bem que ela começa a melhorar este espírito. É resignada, indo buscar apoio ao cristianismo. Adota algumas crianças abandonadas, inclusivamente uma que é deficiente física.
E, como sempre, depois da desencarnação, ela volta à Alvorada Nova. Na 11ª, França novamente, e chama-se Jean Paul. Vive 45 anos, no século XV, não sabemos com precisão em que anos do século XV é que ele vive. Só nos é dito que vive 45 anos. É de família pobre, o pai abandona a família e ele entra no exército para sobreviver e não para conquistar riqueza ou poder como era habitual nessa época. Como soldado, ele está encarregado de zelar pela segurança pessoal de Joana d'Arc e tenta seguir o seu exemplo cristão. Tem como companheiro de armas um inimigo da 4ª encarnação, quando ele era prior do mosteiro beneditino, o bispo Marcel, por quem ele sente antipatia, sem saber porquê, mas nós sabemos, não é? Mas ouve sempre os conselhos de Joana d'Arc e evita ter atritos com ele, o que já vê-se bem que ele já está a melhorar. Quando desencarna, outra vez para a Alvorada Nova. Então aqui, é quando ele começa realmente o caminho da sua regeneração, que vai de 1502 ao final da sua 17ª encarnação, que é 1945. E nós sabemos que a reencarnação é um processo educacional que se destina essencialmente e exclusivamente à evolução dos espíritos, do espírito, através da acumulação de aprendizagens que vamos fazendo ao longo das encarnações que já vivemos. Mas, paralelamente, a reencarnação também serve, como estamos a ver, para ir resgatando as nossas dívidas. Porque, através da justiça, da bondade do Pai e do seu amor por todos nós sabemos que não estamos condenados eternamente a sofrer. Pelo contrário, estamos condenados através da regeneração e do arrependimento e a reconstrução das vidas que destruímos, de encontrarmos, no fim, a salvação, que é o caminho para a nossa perfeição. É evidente que este caminho de reabilitação não é fácil, nem é simples e só é posto nos nossos ombros em cada encarnação quando nós já temos suficientes forças para podermos carregar com esse fardo. Apesar de que muitos de nós temos essa força, mas mesmo assim revoltamo-nos. No entanto, através da lei da ação e reação, se não fazemos numa vida, vamos fazer numa outra. Mas, como sabemos, nada fica sem ser resgatado, sem ser pago, por muito pequenino que seja. E temos a grande bênção de podermos contar sempre, mas sempre, com a ajuda dos amigos espirituais que caridosamente nos amparam, tanto quando resgatamos como quando saldamos dívidas. Portanto, a regeneração é efetivamente o caminho que nos leva que nos há de levar um dia à perfeição. E nesta segunda, eles já vão ver que é uma vida muita mais expiação e provas do que até agora. Ele aqui vai nascer em Itália, nesta 12ª, entre 1502 e 1572, mais uma vez uma vida longa, desencarna com 70 anos, e aqui ele vai nascer numa família modesta e simples. Torna-se culto através da leitura, no fundo ele é um autodidata aqui e faz-se frade beneditino.
abandona o convento por discordar das torturas que eram praticadas aos infiéis. Vai para o Vaticano e aqui vai se encontrar com o inimigo da primeira vida que nós contamos, como Eustáquio, que é o capitão Tergot, e que agora é o cardeal Ubaldo. Não se esqueçam que este capitão Tergot foi um inimigo que ele fez na pátria espiritual, não enquanto esteve encarnado. E agora, este cardeal Ubaldo, nesta encarnação como Maximiliano, mostra ter-lhe ódio. E ele, por sua vez, Maximiliano, desgostoso com a prepotência da estrutura católica, conhece o protestantismo e vai se converter. Então, ele sofre com isto a condenação do Vaticano e foge do Vaticano para não ser preso, mas é capturado e reafirma a sua opção pelo protestantismo, o que vai fazer com que fique durante 7 anos preso nas prisões do Vaticano. É libertado por protestantes e desencarna na noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, durante o massacre que os católicos fizeram aos protestantes em 1572, claro, em França, e que demorou desde agosto até outubro desse ano. E foi realmente uma noite. Há um livro que se chama mesmo A Noite de São Bartolomeu, que nós costumamos ter aqui e que conta muito bem tudo aquilo que se passou nessa noite e porque é que se passou, etc. É levado, como sempre, para Alvorada Nova. E agora vai ter uma encarnação em África, como negro, em Benim. Chamava-se Louvi. Esta encarnação é do fim do século XVI, início do século XVII. Ele vai ser escravo. Fica órfão de mãe muito cedo e é abandonado pelo pai. Tem bons sentimentos. E reparem como continua a lei da ação e reação a estar presente nas suas vidas sempre. Nas dele como nas nossas. Trata com amor da irmã deficiente física, que é a reencarnação do seu inimigo da vida anterior, o cardeal Ubaldo, e que também já estava presente na sua primeira desencarnação contada, digamos assim, como capitão Tergot. Esta irmã faz de tudo para o magoar, pois claro, era seu inimigo do passado. Mas ele continua a amá-la e a tratar dela com todo o carinho. É feito escravo por um inimigo seu, um dos muitos que ele fez nestas vidas, quando era da quarta encarnação, quando era Giscard. Vai para o Brasil, juntamente com outro escravo, que é outro inimigo do passado, o bispo Marcel, da quarta e da 11ª vida, que falámos agora, e compartilham muitos anos a mesma vida de sofrimento como escravos, tornam-se amigos. O seu dono, entre aspas, era um padre português que o humilha e tortura sempre. Porquê? Porque tinha sido uma mulher assassinada por Carlo na segunda encarnação que nós contamos e também a outra mulher que também tinha sido assassinada por ele, como Patrick, na 7ª encarnação. Na 14ª, ele vai ser frediano, 1621 a 1648. A mãe desencarna prematuramente, é abandonado pelo pai e adotado por um casal que o ama muito. Quando se torna adulto, perdoa ao pai biológico e tornam-se amicíssimos. O pai é a reencarnação dele como Giscard e é o mesmo filho que o matou
na sua quarta encarnação, quando ele era Giscard. Vem agora como pai dele e fazem as pazes ao fim de mais de 800 anos. A justiça divina espera, mas não dorme. Então, eles tinham que se reconciliar e foi depois de 800 anos que foi conseguido isso. Ainda frediano, volta a tornar-se protestante e participa na Guerra dos 30 Anos contra os católicos. É preso por estes últimos e vai desencarnar na prisão devido à fome e à fraqueza do corpo físico provocadas pela perversidade dos seus opressores. Vamos à sua 15ª, como Lisandro, também em França, entre 1737 e 1794. Nasce rico, defende as ideias do iluminismo, que combatem a pena de morte, pregam que Deus é acessível sem precisar da Igreja e que as leis devem ser justas. Acredita em Deus e já acredita na vida depois da morte. Um seu irmão é um amigo seu de vidas passadas. Mas, nesta vida, um seu inimigo do passado também se faz passar por amigo dele. No entanto, ele não sofre muitas perseguições espirituais porque a maior parte dos seus obsessores também estão encarnados. E então ele fica sossegado. Nesta mesma 15ª, ele não se casa, porque a sua preocupação era ajudar o seu país que passa por uma difícil situação política. E ele é assessor de um dos deputados que colabora na constituição da Revolução Francesa, mas acaba por ficar desencantado com a política. Refugia-se num mosteiro beneditino que não está ligado ao Vaticano e que pratica o amor e a caridade. Ele já doa aqui todos os seus bens materiais e, ao desencarnar, é levado para a Alvorada Nova. Na 16ª, ele está novamente em França, agora como Eduardo. E a sua vida é do fim do século XVIII a meados do século XIX, 1852. E nesta vida, e por orientação do pai, a sua educação é toda feita para acompanhar a qualquer custo as façanhas de Napoleão Bonaparte. É escritor e jornalista, publica artigos e livros sobre política e filosofia. Teve várias relações extraconjugais que desgostaram profundamente a sua mulher, por causa disso desencarna precocemente. E, com remorsos, ele redobra os seus cuidados, a sua atenção, o seu carinho para com as 2 filhas do seu casamento. Doa a sua herança a fim de se dedicar aos ideais da democracia, das liberdades individuais e da igualdade social. No entanto, acaba por rejeitar tudo isto e, cético com as teorias e as práticas que não trazem nem liberdade nem solidariedade, torna-se um democrata e um liberal, o que lhe garante uma grande evolução espiritual, devido às ideias que a democracia e o liberalismo trazem na sua gênese, não é? E que infelizmente nem sempre são cumpridas. Ainda como Eduardo, promove comícios e passeios. Nesses comícios e nesses passeios ele protesta contra o golpe de Estado que levou à subida ao trono de Napoleão III. E, por causa disso, ele é assassinado num desses passeios em dezembro de 1852. E, como sempre, volta a ser levado para Alvorada Nova. E temos então agora a sua 17ª e última das encarnações contadas, que é de 1890 a 1945. Ele renasce no Brasil, chamado José Antônio.
os seus pais já seguem, conhecem e vão seguindo as ideias espíritas. E ele, desde novo, é um outro homem. Aqui já se nota claramente a sua diferença. Pensa em fazer caridade. Vai para a França estudar medicina, dedica-se a ajudar os doentes pobres enquanto estuda, e todos os colegas gostam dele devido à sua inteligência e à sua bondade. É poliglota, portanto, fala muitas línguas e interessa-se pela arte e pela literatura. E fica solteiro para se dedicar mais ao seu próximo. Vai exercer medicina para a Suíça, onde se cruza, vejam lá que coincidência, com Lenin, e onde passa a ser conhecido simplesmente como Joseph. Até ao fim da vida ele não volta ao Brasil e é sempre conhecido como Joseph. Através da Cruz Vermelha, que é onde ele vai exercer, digamos assim, como médico, em Zurique, dedica a sua vida a atender os doentes das Primeiras e da Segunda Guerras Mundiais, assim como os da Revolução Russa, não é? De 1917, e é evidente, também os pobres. Expõe a sua própria vida nos combates, nas batalhas, para salvar os feridos. Mas, a certa altura, na Suíça, ele vai conhecer as obras de Kardec, especialmente O Céu e o Inferno e a Gênese, e fica tão encantado que se torna, aqui sim, completamente, totalmente espírita. E faz reuniões espíritas nas tendas de campanha militares, onde recebe orientações dos seus protetores de Alvorada Nova. Vai doar também, aquilo que já tinha feito nas 2 vidas anteriores, a herança que recebe. E pergunta a si próprio porque é que existe tanto ódio e tanta ferocidade no mundo. Reencontra-se com vários inimigos do passado, ora como seus doentes, ora como companheiros de trabalho. E desta maneira, por aquilo que faz por eles, ele vai resgatar as suas dívidas do passado. Portanto, esta é a última vida que nos é contada no livro. Mas são também interessantíssimos e muitíssimos esclarecedores todos os diálogos, tudo aquilo que nos é contado no livro, que ele vai tendo em Alvorada Nova, com vários amigos espirituais, especialmente com Agamenon, que era o dirigente da colónia nesses anos, com Hilário e com Nívia, ao longo destas encarnações. E por isso eu aconselho-vos vivamente a lerem o livro, vale a pena, porque estamos a falar de nós próprios. No livro fala-se também de 3 tipos de reencarnações, conforme o grau de evolução do espírito. A primeira é a reencarnação-chave, a segunda, a reencarnação alternativa, e a terceira, a reencarnação preparatória. Vamos lá ver o que é que eles nos dizem. Reencarnação-chave destina-se aos maiores e mais importantes resgates que o espírito tenha que enfrentar. Tem mais provas do que expiações. É levada a cabo nos lugares onde o espírito cometeu os erros a resgatar, na convivência com as pessoas a quem prejudicou. E vemos isto portanto, são exemplos de reencarnações-chave, a sua 8ª, 15ª, 16ª e 17ª vidas. As 3 últimas e também a 8ª. E dizem-nos mais, se triunfar no percurso, vai conseguir uma grande depuração espiritual. Se fracassar, vai continuar no mesmo nível evolutivo e vai ter que seguir no caminho da expiação e da regeneração. E para que essas encarnações-chave tenham minimamente sucesso,
o espírito vai ter que passar antes pelas reencarnações alternativas e preparatórias ou estratégicas. Ok? Segunda, reencarnação alternativa. É um apoio para o espírito endividado para se desligar dos laços do passado. Uma reencarnação-chave que não lhe trouxe progresso não é esquecida facilmente. Por isso, é realizada num local distante do das vidas passadas. E nela, o reencarnante não convive com conhecidos de outras vidas. E este tipo de reencarnação alternativa tem mais expiações do que provas. Exemplos disto, a quinta e a nona vidas contadas. Dependendo do passado do espírito, às vezes uma única reencarnação alternativa não é suficiente para preparar o espírito para voltar ao mundo numa reencarnação-chave. Portanto, dependendo dos nossos livre-arbítrio e da vontade, da força de vontade que tenhamos para ultrapassar os obstáculos com resignação, poderemos ou não ter várias reencarnações alternativas sucessivas. A terceira é a reencarnação preparatória ou estratégica. Depois do espírito passar por uma ou várias reencarnações alternativas, a reencarnação que é imediatamente anterior, portanto, que precede uma reencarnação-chave, chama-se, logicamente, reencarnação preparatória ou estratégica. E, tal como o nome indica, prepara o espírito para essas mesmas reencarnações-chaves. E é evidente que, como é lógico, se o espírito usar mal o seu livre-arbítrio, pode acumular tantas dívidas numa reencarnação preparatória que não poderá, de maneira nenhuma, voltar a seguir numa reencarnação-chave. Terá que voltar a fazer outra reencarnação preparatória. Mas, regra geral, quando o espírito já vem com, ou já atinge, se quisermos, uma reencarnação preparatória, quer dizer que já tem uma evolução razoável, o que o vai qualificar para um regresso decisivo. Assim, a reencarnação preparatória está na sua sexta, na 10ª e na 14ª vidas que acabamos de contar. Portanto, como já dissemos, o fracasso numa reencarnação deste tipo sujeita o espírito a outra reencarnação parecida ou até a uma reencarnação alternativa. Devemos ainda dizer, porque nos é dito também no livro, que não há uma regra absoluta neste encadeamento que acabamos de dar. Portanto, reencarnações-chave, reencarnações alternativas e reencarnações preparatórias ou estratégicas. Não há. Porque tudo isso depende da concentração de provas e de expiações que vão ser enfrentadas pelo espírito no mundo físico. Mas, resumindo, podemos dizer o seguinte, que nas reencarnações-chave há um grande número de provas e um número menor de expiações, que nas reencarnações alternativas se dá precisamente o contrário. Há mais expiações do que provas e que nas reencarnações preparatórias há um equilíbrio entre as provas e as expiações. Portanto, como conclusão, podemos então dizer que o Eustáquio vai ter, depois destas, muitas outras vidas para continuar a evoluir até chegar à perfeição. E essas suas existências irão ser, como a de todos nós, mais felizes, melhores, mas não serão passadas todas, eventualmente, na Terra. Pode ir para outros planetas,
ok? Todos passamos, então, por numerosíssimas encarnações para evoluirmos moral e intelectualmente, porque também sabemos que intelectualmente vamos sempre fazendo essa evolução, mas a moral pode estacionar por uma ou mais do que uma encarnação, vida. Portanto, isso vai depender de nós e do nosso livre-arbítrio e força de vontade. Podemos também encarnar, como dissemos, tanto num corpo de homem como de mulher, em várias raças e em vários países e em várias condições sociais. Temos todos que resgatar absolutamente todas as nossas dívidas do passado e reconciliar-nos com os nossos inimigos, com os nossos adversários. As leis divinas situam-nos nas nossas vidas, situam esses adversários nas nossas vidas em ocasiões que nos parecem aparentemente casuais, mas não é assim. Mesmo depois de séculos do começo da inimizade, como aconteceu, como vimos, entre pai e filho, demorou 800 anos, mas eles acabaram por se tornar amigos. Porquê? Porque a reencarnação empurra-nos a todos para o progresso, quer queiramos, quer não. Mais depressa ou mais devagar, mas vai-nos empurrando sempre. Portanto, e para concluir, o caminho para a evolução espiritual é o que Jesus e os seus emissários nos ensinaram. Primeiro, amor a Deus e amor ao próximo, o que leva, inevitavelmente, à prática da caridade material e moral, com devoção e abnegação, e desprendimento dos bens terrenos. Mas também, Deus orienta-nos por ao bom caminho através dos ensinamentos dos emissários de Jesus encarnados em diversas épocas, através dos conselhos amorosos que nos são dados por aqueles espíritos com quem contactamos e que já são mais evoluídos do que nós, e através das inspirações dos nossos espíritos protetores, também por nós chamados nossos guias. E para finalizar, vamos finalizar com Emmanuel, que na religião dos espíritos nos diz o seguinte: não te esqueças de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade e recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Assim, não deixes para amanhã o bem que possas fazer. Falo hoje. Muito obrigada a todos e um resto de bom fim de semana. Que Jesus nos abençoe. Bem, esta obra realmente ela é muito completa e Rosarinho fez aqui um excelente resumo de tudo que envolve a reencarnação. Essa obra é uma viagem no tempo. Vemos os principais fatos históricos, ela tem uma grande riqueza de detalhe de fatos históricos e que nós vemos como ele começou e como ele termina a obra. Ele começa numa situação muito precária, uma situação espiritual muito precária, como soldado, e termina a obra como médico, salvando vidas. E nós vemos aqui ilustrado o processo da reencarnação, de que é possível mudança, de que é possível aprender a amar. E que foi quando ele começou, pouco antes quando começa o processo de regeneração, em 1500, quer dizer, foi 1000 anos ali de erro, e que começa então a regeneração, mas ele foi sempre acolhido por Alvorada Nova, já antes disso, e foi quando ele começou a ser amado, a aprender a amar, começou ali a florescer, né? Começou a reerguer como espírito. E vendo assim que a mudança é possível, e como a Rosarinho fala, vemos nós próprios aqui, e é verdade,
é que vemos a esperança para nós próprios, né, para nós mesmos. Vemos a misericórdia divina aqui refletida em todos os momentos de novas oportunidades que iam ressurgindo a Ele. E que nós mudamos e que Ele começou aquele processo de regeneração, e foi aí que começou então a encontrar a paz. Foi quando Ele começou a mudar, Ele começou os processos de reconciliação e a encontrar a paz. Mas foi preciso começar por Ele a mudar. Então é mesmo uma grande reflexão, mas mostra o que é possível, que temos a esperança, né? E vamos então, como sempre fazemos, encerrar com a oração.